Bom dia. Hoje, 15 de março de 2026. Já caminhamos 267 encontros. Hoje é o 268. Você falou março, mas é abril. Abril, Perdão, 15 de abril de 2026. Perfeitamente. E como eu estava dizendo, hoje é o encontro 268. Mas antes, na tela mental, aquela imagem do mestre que conhecemos. Quem é o mestre? É Jesus. Jesus, como é bom estar contigo. Como bate a serenidade. Como bate a tranquilidade para a existência. E a compreensão para o mundo. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade do aprendizado que estamos tendo. Esse aprendizado tem nos trazido a calma, a paciência, a compreensão, o entendimento da existência e parte da vida. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais que nos acolhem, nos auxiliam, nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado, Eurípides Barçanufo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Eu conversava com a Ingrid quando ela chegou. Quando eu passei ali pela frente, que está lá a imagem e os dizeres, já há algum tempo, choro pelos que conhecem o Evangelho e não o vivenciam. E eu pensei em todos nós. E espero que todos que estão conhecendo o Evangelho o vivenciem. Talvez a Ingrid esteja me compreendendo melhor porque conversávamos antes. E essa passagem aconteceu com Eurípides Barçanufo. Quando Eurípides esteve com Jesus, e ele perguntou a Jesus por que ele chorava. E ele respondeu o que está escrito ali. Choro pelos que conhecem o Evangelho e não o vivenciam. E olha, são muitos que conhecem o Evangelho e não estão vivenciando. Depois, não poderão dizer que não conheciam. O exílio está cheio, e cada vez mais. As mensagens que temos recebido, os avisos que temos recebido da espiritualidade não são poucos. Não são poucos. E por isso essa frase, essa mensagem que está ali, vai diretamente de encontro ao que nos trouxe Eurípides lá em Sacramento. A evangelização de espíritos não é para todos. Não basta dizer que eu conheço, não basta dizer eu frequento, não basta dizer eu sei. Tem que exercitar. Não bastam justificativas, desculpas por isso, por aquilo outro. Vence-as, vence-as. Porque a inteligência foi dada para isto.
para vencermos as dificuldades e nos comprometermos com a verdade. Mas Quaresma é muito difícil. Sim, é difícil, mas você consegue. Eu consegui. Por que todos não podem conseguir? Não tenho conseguido na íntegra, claro, porque ainda tenho as minhas imperfeições, mas consegui muitas. E convivendo com meu grupo familiar. Então, para você dar primazia à espiritualidade, você tem que vencer as dificuldades que a matéria procura te impor e não ceder a elas. Porque quando você cede à materialidade e vem com justificativas e com desculpas, porque eu fiquei mal, porque isso aconteceu, porque você está usando mal a tua inteligência. Mas Quaresma, por que eu estou usando mal a minha inteligência? Porque você é uma alma, você é espírito. O que você está usando sobre o solo é uma ferramenta de trabalho para você vencer as dificuldades. Deu para entender? E vencer as dificuldades quando você está no vivenciar da materialidade é espiritualizar-se. É simplesmente isso. E aí, nesse conteúdo que eu vinha pensando quando passei ali, quando eu entrei aqui, eu olhei um livro que estava ali, um livro, e peguei e abri. E abri justamente na última mensagem do meu irmão Allan Katua, o sacerdote hindu. Esse livro, que foi editado em 2014. Então ele tem 10, 12 anos, né? Aí eu passei a ler aqui. Aí eu comecei a ler o iniciozinho da mensagem. Volto a manifestar-me neste capítulo na primeira pessoa para ser mais pontual, direto e enfático com relação a ti, leitor amigo, e dizer-te em bom tom, porque este é o teu momento. Estranhas, com certeza, a minha forma de expressão, porém, vive-se instantes decisivos para o minuto seguinte. Caso não respondas com a devida precisão ao tempo que corre, os minutos de agora poderão tornar-se séculos no depois. Esse é meu amigo Allan Katua, graças a Deus. Todos têm esse livro, você tem? Eu não Então tenho, vamos eu não você. tenho não. Ui, obrigada. Isso mesmo, não tenho esse não. Também só tenho esse. É. Quando eu leio essas coisas, elas me tocam profundamente. E eu vou dizer por quê? Porque eu fico mirando cada um de vocês. Eu miro cada um de vocês. E vejo a convivência pouca que nós temos. Com uns mais, com outros menos. Faço-me entender? Se eu não faço me entender, cada um depois pode me perguntar. Eu falarei pessoalmente para cada um. Porque não me convém falar para todos com respeito a cada um. Ouviu a palavra que eu li? Enfático. É isso. Ouviu? Que Allan Katua passou? Tem 14 anos isso. 12 anos. Não dá mais para ficarmos no mesmo tom. Quem ficar no mesmo tom vai ter que tocar a música lá no exílio. É o que Allan Katua está falando. Essa é a realidade dos fatos. E eu vejo que muitas das pessoas que nós conhecemos continuam no mesmo tom. Vai ter problema.
Isso me preocupa. Eu estava conversando com a Ingrid a respeito disto. Porque o primeiro que chega, escuta o meu desabafo. O estudo, o aprendizado, leva você a conhecer cada um daqueles que você lida. E você vê o que está acontecendo com eles. Você percebe. E não vou repetir profundamente. Não adianta justificativas e desculpas. Ok? Justificativas e desculpas vão te levar para o exílio. Você tem que vencê-las. E para vencê-las, use a inteligência. A inteligência foi feita para isto. Para você driblar as dificuldades e os processos materiais que procuram te dominar. Porque você é alma. Porque você é alma, é espírito. Faço-me entender? Faço-me entender? Então, nós costumamos, não, porque me aconteceu isso, porque isso aconteceu, porque aquilo foi assim. Se liga! Quando você não está ligado, você não vai fazer corretamente. Você demonstra irresponsabilidade. Você demonstra irresponsabilidade. É preciso você estar ligado. Quando você está ligado, você sabe o que está passando aqui, ali e acolá, com relação àquilo que você está ligado. Faço-me entender? Faço-me entender. É preciso estar ligado. Por que é isso? Ué, você não sabe? Se você tivesse ligado, sabia. Faço-me entender? A televisão, o rádio, a cafeteira só funciona quando você enfia na tomada. Ela está ligada. Enfie-se na tomada da espiritualidade. Enfie-se na tomada do aprendizado. Enfie-se na tomada do desenvolvimento espiritual. Faço-me entender? Então, todos aqueles que nós lidamos aqui no nosso encontro, eu sei o que está se passando com eles. Porque eu estou ligado. Graças a Deus. Aprendi. Eu estou ligado. Então, o que vocês me perguntarem a respeito do encontro, eu sou capaz de dizer. Porque eu estou ligado. Me faço entender? É preciso estar ligado. Muito bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo Estranha Moral. Estamos nesse tema e vamos dar continuidade a partir do momento que paramos na semana passada. E nós paramos... Oi? Nós paramos nisso aqui. Então vamos dar continuidade aqui. Sócrates não ensinara também uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Percebam o detalhe na profundidade da questão. Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. Mas o paganismo hoje já está gasto. Deu para entender? Está ligado? Está ligado? Deu para entender? Vejam como as coisas se produzem. Observem o que estávamos falando e o que está aqui no quadro. Eu não sabia que era isso que vinha agora. Não
estava ligado nisso aqui. Deu para entender? É preciso se ligar. É preciso realmente a gente aprofundar o pensamento. Ir aonde se faz necessário. O paganismo ainda não se achava gasto. E hoje? E hoje? Não está gasto? Já está gasto há algum tempo. Sabe por que já está gasto há algum tempo? É fácil. Sabe por quê? Por quê? Porque não é verdade, não se sustenta. Perfeito. Porque a transição planetária plena aconteceu aproximadamente há 100 anos antes da codificação da doutrina espírita, ok? E hoje nós estamos no ápice da transição planetária, ok? Então o paganismo já está gasto. Faço-me entender? Àquela altura, o povo não estava ligado. Mas hoje, quem não está ligado é porque quer não estar ligado. É porque quer não estar ligado. Aqui está, na tela. É fácil de raciocinar isto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado. Embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Aí está. Então a predisposição vem antes de Jesus. E eu iria mais longe. Eu diria que a predisposição veio com o Antigo Testamento, com os antigos profetas, com Zacarias, Jeremias e outros tantos. A coisa é séria, não? A coisa é séria. Veja-se na introdução, quem quiser mais saber a respeito, é só ver na introdução, tem um item que fala sobre Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Ok? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, na maior parte das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Veladas pelas alegoria e pelas figuras da linguagem. E a gente vê pregação em cima das palavras. Tanto é que fazem reunião até com a prosperidade material. Tal a ignorância que ainda reina, tal o apego à materialidade. Impressionante, não? Mas é uma realidade dos fatos. Daí surgirem numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade e não tendo bastado 18 séculos, no caso do Evangelho, quando foi escrito, para pô-las de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras,
as mais fortes, esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos que fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. E é fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Ainda hoje funciona assim. Está lá. Um lutando contra a seita do outro. Problema certo, né? É o Ayatollah contra Trump, é Trump contra Putin, é Putin contra não sei quem. Está lá. Porque um quer derrubar a maneira que o outro pensa. A maneira que o outro pensa é problema dele. Deixá-lo. Você não vai forçar ninguém a seguir aquilo que você pensa. Isso não acontece assim. Isso é uma questão íntima de cada um. Até o despertar acontecer. Oi? Quem age assim quer ser mais do que Deus. Pois é. Enfim, ainda a coisa funciona dessa maneira. Impressionante, não? Aí, quando se fala que a maior parte vai lá para o exílio, ainda não acontece, ainda não acredita. Para mim é mais de 90%. Pelo que eu tenho visto. E daqueles que frequentam as religiões, inclusive a doutrina espírita, continua no mesmo patamar, na minha opinião. Porque eu estou vendo o que acontece. O problema é sério. O problema não é só de ouvir. O problema não é só de dizer. O problema não é só de desculpas e de justificativas. Era o que eu estava falando. Isso não resolve a tua questão. O que resolve a tua questão... O que resolve a tua questão? É usar a inteligência, que está sendo pouco usada. Porque se eu sou alma, eu tenho que raciocinar assim. Faço-me entender? Eu não tenho que raciocinar com o ego. Eu tenho que raciocinar como a alma que sou. O ego é ferramenta de trabalho. Isso aqui vai fazer o que eu desejar. Alma. O que eu desejar. Eu sou alma. Eu não sou isto aqui. Então, eu achar justificativas, desculpas por isso aqui, é porque eu não estou usando a inteligência. Eu uso uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, peraí, alguma coisa está errada. Porque os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas doenças, as tuas enfermidades, elas vêm de acordo com o teu procedimento espiritual, com o teu comportamento, com os teus sentimentos. Então, altere-os, mude-os, para que as dificuldades, os problemas, as enfermidades diminuam. E quem disser para mim que não é assim, eu vou dizer que está mentindo, porque o Roberto Quaresma fez assim. E se o Roberto Quaresma, se aconteceu com o Roberto Quaresma, pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Eu digo isso de cadeira. Não é porque ninguém me contou, nem porque li, não. Eu estou falando de cadeira. Aí é que está o grande problema. Aqui está mostrando tudo isso. Vamos em frente. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Cabe a
culpa a doutrina do Cristo? Não. Oh, não, de certo, pois ela condena fortemente toda a... Opa, perdão, não. Aí, aqui. Toda a violência, disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem, como vós. Não. O que, ao contrário, lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Ah, se Deus é misericordioso, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não tem problema, ele é misericordioso sim. Mas espera, você vai ter que tomar o caminho certo, né? E para tomar o caminho certo, você vai precisar despertar. Aí você desperta como? Não sabes? Pela dor, pelas dificuldades que você vai ter que enfrentar. Você não despertou no mundo de provas e expiações? Então você vai ter que ir para um primitivo para despertar lá. E vai mesmo! E vai! E quem achar que não vai, que procure estudar para saber que vai. Despertar pelo conhecimento é bem melhor. Perfeitamente. Os exilados de Capela mostram isto. Ah, porque eu sou inteligente, porque eu consigo resolver um monte. Tudo bem, mas você já resolveu o teu problema espiritual? Você já resolveu o teu problema de se afugentar da materialidade que ela está te levando para o abismo? E você não percebe? Porque aquele que está influenciado pela materialidade, no seu contexto total de vida, ele não percebe. E acha que quando o outro fala que ele está sendo dominado pela materialidade, isso não está acontecendo. Ele pensa assim, porque ele está ali tomado pelaquela energia. E sabe o que acontece quando você está tomado por essa energia? Falava eu com a Ingrid aqui, antes de começarmos. Você tem dificuldade de captar a mensagem do teu guia espiritual, você não consegue captá-la. A tua glândula pineal está fora da sintonia. É como se você estivesse ouvindo, como eu falava com ela, a Rádio Tupi, mas eu quero escutar a nacional, não adianta, não vai entrar naquela frequência, só entra a Tupi. Então, se a tua glândula pineal está envolta em energias materializadas, não adianta, porque o guia espiritual está vendo, ele não tem condição de te ajudar, de te inspirar. E a maior parte das pessoas que eu conheço e convivo com elas estão nessa faixa. Tem que mudar. Temos que mudar. Ou então tudo seria uma brincadeira. Eu falava no início, vou repetir agora. A frase está lá na frente. Choro pelos que conhecem o Evangelho e não o vivenciam. Estou me fazendo entender, pois não? Estou me fazendo entender. Não fiquem nas letras, nem nas palavras. Vamos junto. A mensagem que está no livro falou. Contundente. É contundente. Tem que ser assim. Vou repetir. Ápice da transição planetária está acabando. Começou há 100 anos antes da codificação da doutrina. A transição plena. Ela já havia começado, mas não plenamente. Plenamente está ali, está na Gênese. Não basta ler, não basta dizer eu sei, tem que fazer, vivenciar. Como Jesus falou para Eurípides Barçanufo.
Aí é o grande detalhe. Aí é que está a grande coragem, a coragem da fé. Quem matar com a espada, perecerá pela espada. Deu para entender? Deu para entender? Está aqui. Lei de retorno, né? Quem matar com a espada, perecerá pela espada. E sabe para onde vai? Está cheio, mas tem vaga. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Está aí. Resumindo, é isto. Meu reino não é deste mundo. Aqui está tudo. Posso fazer uma pergunta? Diga. Essa afirmativa aí, quem matar com a espada, perecerá pela espada, isso não é um retorno da lei de Italião? Não. Não é igualzinho, não? Não. Por que não é? Quem matar com a espada, perecerá pela espada. Não fique na letra. Não fique na Não, letra. estou tentando entender. Não fique Porque na parece que você está... Você pode se matar pela espada. Essa espada é você não cumprir o que o Evangelho pede. É você não seguir as leis de Deus. É você não seguir o Evangelho. É você conhecer o Evangelho e não o vivenciar. Você está se matando. Perecerá pela espada. É porque num estudo que Você vai perecer pelo teu mal feito para contigo mesmo. Porque num estudo que nós fizemos uma vez, eu li uma página de Emmanuel, que ele fala que essa espada simbólica é a separação de algo em você que precisa ser discernido intimamente em você. A espada que separa o homem velho do homem novo que quer surgir. Eu li uma página de Emmanuel fazendo um comentário assim. Nós estamos Por isso que eu te perguntei. Nós estamos analisando o Evangelho à luz do século XXI, 2026. Certo? Então, eu não posso encarar a espada como realmente espada. Não, claro que não. Pois é. Foi a palavra simbólica, foi simbólica. Quem matar com a espada, perecerá pela espada. Você pode matar você mesmo. Pelos maus feitos. Os teus maus feitos são espadas. Pelo teu não cumprimento ao dever, à tua obrigação, é a espada. E você está se matando. Você está se condenando ao exílio. À luz do século XXI. Aí é a grande dificuldade do momento. E a gente escuta isso. Eu vejo isso na TV. O atraso em compreender o século XXI. Eu vejo na internet. Aí é que está o grande detalhe. A mensagem do mestre. Ainda há pouco vimos ali. São figuras. Ainda há pouco passamos aqui na tela. Você tem que saber interpretar à luz do tempo que você está vivendo. Como falar a Lacatua. O tempo que você vive, você traz a interpretação para aquele momento. E, em primeiro lugar, busca para você mesmo, para depois você distribuir. Diga. Então, eu pensei assim, é a falta de mudança daquilo que eu preciso fazer e não faço. Perfeitamente. Permaneço no erro. É isso também, perfeitamente. Está correto. É isso mesmo. Está incluso ali. Está incluso ali. É uma nova atitude, um Perfeitamente. novo É isso, justamente isso. Perfeitamente. A época em que o Evangelho foi realizado, 1864, se não me falha a memória da data, veja bem, as palavras cabiam àquela época. Era progrania, que a linguagem tinha que ser daquele momento. Agora traga para a época atual. E sabendo os conhecimentos que foram fornecidos. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não é problema
do conhecimento, é de quem não aprendeu. Então, aproveitando, né, ainda é não me sintonizar com o que é agressivo e violento. Perfeitamente. Amém. Também, justamente isso. Justamente isso. Depois eu vou te dar uma honra ao médico. A coisa é essa. As pessoas não querem viver o tempo em que elas se encontram. Elas querem viver o tempo em que está nas mentes delas. Aquele tempo do comodismo, da zona de conforto. E aí é onde está o grande problema das pessoas. Elas permanecem na zona de conforto, e a zona de conforto é a materialidade que elas encaram. Ninguém quer encarar a zona de conforto espiritual. Por quê? Porque ela exige, ela requer sacrifício, e ninguém quer ter. Pois é por isso que sabemos que a maior parte vai para Quiron. Vai para o Quiron. E não tem como fugir. Não adianta dizer, eu não sei, eu não entendi. Não é um problema. Certo? Acabou o tempo. Acabou aquele tempo, sabe, da água morna. Alguém continua cozinhando em banho-maria? O problema é sério. Por isso a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Você tem que acompanhar a ciência. Se o teu raciocínio ficou lá atrás e você não acompanhou a ciência, você vai se lascar, como diz o ditado popular. Não tem jeito, sabe? E quem achar que a contundência é forte, é porque também está se sentindo mal. Trata de se recuperar. Deu para entender? Essa é a realidade dos fatos. Não tem mais como fugir. Nós temos aí pela frente mais 30, 40 anos. Foi isso que eu falei. Para a regeneração plena. Como diz o Evangelho, quem pudesse ver um lado e outro ficaria admirado. É o que diz na Gênesis, está ali na Gênesis. Se você pudesse observar um lado e outro como ficou, ficaria admirado. Está na Gênesis. Não sou eu que estou dizendo. Leiam, procurem o conhecimento. Certo? E vocês vão ver por que as minhas palavras são contundentes. Está ali na Gênesis. Não sou eu que estou inventando. Então, eu penso agora... Sinais do tempo. Vai, procura. Capítulo 18, é o último da Gênesis. É o que a gente está vivendo. Diga. Então, como é que eu estou vendo toda essa necessidade das mudanças? É uma construção. Você tem que ir construindo, e não adianta construir tudo de uma vez, não vai dar certo. Bom, como é que eu vou fazer? Construir esse determinado comportamento, à medida que eu vou tendo determinadas respostas para as minhas vivências, eu vou refletindo para construir algo melhor. E ontem eu estava falando isso para minha amiga, olha só, que ela quer desvincular o problema dela de saúde do lado não é religioso, né? Espiritual. Então, por que eu falei para ela? Olha, se a gente pensar, nós não somos energia, então toda essa questão energética está ligada à ciência. Ciência cresce e desenvolve. Veja o que eu vou dizer. É muito simples o que eu vou falar. Raciocina. A maior parte das pessoas continuam raciocinando como TV preto e branco. Faço-me entender? A maior parte das pessoas continuam raciocinando na época em que não havia internet. Faço-me entender? Pois é. Esse é que é o grande problema. Então, quando você olhava essas mensagens em 1950, quando apareceu a TV preto e branco no Brasil, você ia interpretar de uma certa maneira. Só que hoje é 2026. Faço-me entender? E de 1950 para 2026, você verificou como a ciência avançou? Pois é. Mas tem gente raciocinando da mesma maneira em 1950.
Aí, vê a TV a cores, fala na internet, usa o celular, mas a condição mental continua em 1950. E está achando que está bem. O que quer dizer isto? O que quer dizer isto? Está influenciado e vivendo a materialidade. Vai para o exílio, não tem dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Você entendeu o que eu estou falando? Eu não tenho dúvida. Percebeu por que eu não tenho dúvida? Eita, é que eu estou com o meu aqui tentando... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei organizar assim. Então, tem muita gente que não tem dúvida, bem mais do que eu. Aí, conversando com essa pessoa que está com essa problemática de saúde, eu disse, olha, tudo bem, você precisa da medicação, você já danificou o corpo de tal maneira que precisa do remédio, tá certo? Mas você tem que trabalhar essa mudança de comportamento do seu sentimento. Senão o remédio também... Mas as pessoas ainda não entenderam o que eu falei contigo. As pessoas não entendem que as enfermidades e as dificuldades estão na alma. E se ela melhora, se ela se aprimora moralmente, espiritualmente, as dificuldades e as enfermidades também vão ser resolvidas de outra maneira, de outra forma. E sabe por que eu estou falando isso? Não é porque ninguém me disse, nem porque eu li, não. Porque aconteceu comigo. Está acontecendo comigo. Se precisar correr agora, eu corro. Algum tempo atrás eu não corria, né, doutora? Já perceberam que eu estou andando melhor com as minhas pernas? Pois é. Começou a dar a segunda. E eu sei por que ela melhorou. Eu sei por que ela melhorou. Eu sei por que outras coisas que eu tinha também melhoraram. Sabe por quê? Porque eu mudei. Porque eu converso com Jesus. Eu converso com Jesus. E é o que todos precisamos fazer. É conversar com Jesus mesmo. Não vou orar, não é isso não. É conversar com o Senhor, não passa do teto, como dizia o meu velho amigo Preto Velho. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas ao que a interpretaram falsamente e transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Percebeu? Cabe aos que desprezaram essas palavras, meu reino não é deste mundo. Cheios de mazelas, cheios ainda de defeitos, mas você tem que se esforçar para que o seu reino não seja deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Percebeu? Cada um transforma a si mesmo. Jesus sabia. Mas como? Como tem muita gente pensando aí, não, Deus é misericordioso, Jesus vai me salvar, sim, vai te salvar, sim. Fica sentado aí no meio-fio, espera que Ele te salve. Mergulha em alto mar, espera que Ele te salve. A responsabilidade é nossa. Problemático, não? Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, considerando a data do Evangelho, para mostrar toda a sua força, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. É a pura verdade. É a pura verdade.
É a pura verdade. E o que está acontecendo? Por que tanta gente vai para o exílio, que nós já sabemos disso? Pois é, porque se afastou do cristianismo. É o cristianismo que salva. É o evangelho que salva. São as recomendações de Jesus que salvam. São as informações que Jesus trouxe que salvam. Por isso Jesus é o Salvador. Porque Ele trouxe a maneira como você deve se salvar. Como você precisa, o que você precisa fazer para se salvar. Para ser melhor amanhã. Para estar longe do que é putrefático, do que é mal, do que é ruim. Essa é a realidade dos fatos. Aí, deixa eu aproveitar para parar de atrapalhar. Essa mesma moça disse assim, engraçado, eu abro o evangelho, cai sempre trabalhadores da última hora. Pois é. Aí eu disse, então, Jesus está te convidando para você fazer mudança. Está na hora de mudar. Aí eu perguntei, você já se imaginou discípulo de Jesus? Não, nunca pensei nisso. O que faz um trabalhador da última hora? Prestar atenção, ser vigilante, fazer as Trabalha a si mesmo. Sim, não é? Trabalha a si mesmo, o cristianismo em si mesmo, para que a última hora seja a da salvação, a de um caminho melhor, para não ter que retornar para o despertar. Esse é o grande problema. Porque senão tem que retornar. Quando Jesus diz, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, diz o Evangelho. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partirem da mesma crença. Deu para entender? Você está no seio de uma família. Você tem uma crença e deixa de cumpri-la devidamente, porque aqueles do teu grupo familiar não são adeptos da tua mesma crença. E aí o que você precisa fazer para cumprir devidamente o teu evangelho, o evangelho que você quer cumprir? Usar a inteligência, sem maltratá-los e saber não atendê-los nas suas necessidades materiais, que é o que normalmente acontece, e você se afugenta da tua espiritualidade. Esse é o grande detalhe. Os grupos familiares são formados para que você procure uma melhor afetividade, mas você é um ser inteligente, então use a tua inteligência para seguir o teu momento que você sabe que é preciso, sem seguir o que eles desejam. Porque ali, no grupo familiar, tem aquele que não crê, tem aquele que não quer, tem aquele que acha que não é bem assim, e te arrasta, e você vai. Ah, mas eu tive que atender. Você atendeu. Por que você não usa a tua inteligência para organizar tudo isso? As pessoas esquecem que tem inteligência, né? Ninguém aqui é mais um cachorro, um elefante, deu para entender? Uma formiga. Então você tem que usar a inteligência para saber fugir daquilo que te contraria na tua espiritualidade, na alma que você é. Porque tem aquele que ainda vive muito mais do ego, e está no teu grupo familiar, e você é arrastado.
Não, porque eu estou atendendo. Você vai atender bem. Opa, como está aí? Tem vaga. Tem vaga no exílio. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, com muita seriedade, com muita propriedade. Quem lê, quem estudou a doutrina, sabe do que eu estou falando. Quem lê Joana de Ângeles, como você me mostrou o livro ainda há pouco, quem lê Joana de Ângeles já sabe disso há muito tempo também. Quem lê Manuel, André Luiz, sabe disso tudo bem. Aí é o que eu digo, não basta ficar na letra, se aprofunde e veja o teu comportamento. Quando eu disse para você, para ver isto e penetrar isto e refletir quanto ao teu comportamento, é porque aí é onde estão os grandes problemas, os teus sentimentos. Como é que está funcionando? Como é que está funcionando? Não adianta você achar que está sendo bonzinho para o grupo familiar e se deteriorando espiritualmente. Faço-me entender? Você não vai levar a lugar nenhum. Você não se leva a lugar nenhum e tampouco leva eles. Porque você está ajudando-os na sua deseducação, em atos deseducativos. Usa a inteligência. A maior parte dos grupos familiares estão deteriorados por isso. Porque as pessoas não usam a inteligência. Não adianta você olhar 2026 raciocinando como em 1950. Isso está bem posto. É difícil. Mas tem que ser. Faço-me entender. Faço-me entender. Você está rindo, né? Você tá rindo. Eu sei por que você está rindo. Depois eu te digo. Cadê onde eu parei? Parei aqui. Aqui, né? Vim lançar fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. É tudo que estávamos falando, viu? E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida. Visto que do conflito a verdade sairá triunfante. E quem acha que não? Está vendo? Está aqui, o que eu estava falando é isso. Está aqui o que eu estava dizendo. Está aqui. Como está o teu grupo familiar? Ah, pois é. Cuidado. Cuidado que ele te arrasta. Porque todos pertencemos a um grupo familiar. Faço-me entender? É o grupo familiar, o convívio, pai, mãe, filho, filha, tio, avô, neto, bisneto. E quando você sai desse grupo familiar que está na convivência mais íntima contigo, você cai no grupo familiar do teu ambiente, da tua ambientação reencarnatória. Faço-me entender? E você tem que saber conviver com ela também. E não pode deixar que ela passe a ser o domínio. Onde parei? A guerra. Oi? A guerra. Oi? Como é que é? A guerra. Ah, a guerra! A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Aí. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras,
que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. E esse Consolador chegou em 1857. Aí. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. É o que estávamos falando. A maior parte das pessoas vive no grupo familiar e não percebem. E naquele grupo familiar estão os inimigos das suas ideias. Eu quero ser espírita, eu quero praticar a doutrina espírita, mas fulano me chama para isso, me chama para aquilo, e não está percebendo. Faça-me entender. Todos então se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão estabelecidas na terra, de acordo com tem hora que fala isso aqui, não sei o que acontece. Aqui. Com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Não tem jeito. Ninguém vai ganhar mundos melhores se não conseguir cumprir o que Jesus nos ensinou. Não tem como. Se não se esforçar por cumprir. Embora ainda caminhemos para um mundo melhor, para a regeneração, com muitos erros a serem resolvidos. Mas intimamente tem que ter realmente a coragem da fé. Eu estou trabalhando para ser melhor. E não se deixar levar pelas influências materialistas. Como diz Agostinho no Evangelho, como diz Agostinho na conclusão do Livro dos Espíritos. É só ver. É você, Quaresma, que está falando isso? Não. Eu aprendi com quem sabe mais do que eu. E muito mais. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Deu para entender? Deu para entender? Vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Então você jamais será espírita se você não destruir os abusos que você próprio se compõe com eles e com aqueles que chegam até você. Os abusos daqueles que te cercam. Os abusos do teu grupo familiar. Faço-me entender? Não é para destruir o grupo familiar. Como disse Jesus, eu vim fazer pai contra filho, filho contra mãe. Não entenderam isso, não é? Pois é, são os abusos que uns cometem para o outro e o outro se deixa. Jamais ele vai conseguir dizer que é espírita. Ele fala, mas não é. Porque ele está se deixando consumir pelos abusos que o tocam. E se entrega a eles. Problema sério, né? Problema sério, né? Não fique na letra, não fique na palavra. Capte o que está lá dentro, que é muito mais. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar o caminho e lhe suscitam entraves
e perseguições. Deu para entender o que eu estava falando? Está aqui na tela. Percebeu? Ô Graça, você está cochilando? Então não percebeu nada. Graça, não cochila. Vou te fazer um interrogatório. Você vai passar por uma prova. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. Se o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou, o que é preciso? Usar bem mais lucidamente a inteligência, não é isso? Deixa florescer o amor no coração. Já passou. Acabar com as guerras. São todas de ordem moral, as que terá de sofrer. Perceberam? E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Perceberam que tudo que eu estava falando está na tela? Está no Evangelho? Volta lá no outro quadro que eu vou perguntar um negócio para você. É o quê? Volta ali naquela outra tela que você colocou. Você não passou? Volta lá só no negócio ali, quer ver? Está aqui. Essa... Oh, meu Deus, tem um negócio ali, uma palavra ali que eu vi. Essa... ali, ordem moral. Então, eu vou ser desafiada. Onde? Fala lá aí. Não, ali, de ordem moral. Hã? Peraí, as perseguições sanguinolentas já passou. Peraí. Vai devagar, me diz aonde você está. Não entendi ainda. Embaixo ali, na terceira frase, de baixo para cima. As perseguições. Embaixo, Aí, as perseguições. Já passou, são todas de ordem moral. Então, sabe o que eu pensei ali? É quando eu vou ser desafiada pelo meu familiar, ele vai me instigar para me provocar, para ver qual é a minha posição do meu orgulho, da minha vaidade. Você chegou agora ou estava aqui quando eu estava falando? Não, então, filho. Mas é o que eu estava falando, querida. Eu já falei isso, inclusive. Porque que o próprio grupo familiar procura o abuso. Isso. É isso. É aí que está a agressão, a violência contra mim. Perfeitamente. E como é que eu vou reagir diante da atitude que ele está tomando? Perfeitamente. É justamente os abusos que eu estou falando do próprio grupo familiar. Que você tem que saber lidar com isso. E você vai usar a inteligência para não atender a esses abusos. Sim, mas não revide. Oi? Não revide. Não é revidar, é usar a inteligência. Usar a inteligência não é revidar. Revidar não está certo. É ter um comportamento. Se ofender não está certo. Isso. Então você vai usar a inteligência de forma benigna, evidentemente. Eu entendo. Para não atender aos abusos daqueles que te cercam. Então, eu entendo assim, que ele está tendo aquilo, porque aquele comportamento é dele. É ele que traz com ele, mas está buscando me atingir. Mas é claro, Mas querida, isso esse comportamento é dele. Seria de quem? Se Não. ele vai fazer contigo, o comportamento é de quem, querida? Sim, mas aquilo não pode me atingir. Mas é claro que não. Olhar aquilo com serenidade. Olha que lindo. Eu vou dar uma surra na Valéria. Senta Senta aí, Valéria, senta aí. É isso, Valéria, é isso mesmo que você está falando. Mas é isso mesmo. É isso. Esse aqui e o fim são todas de ordem moral, e é isso mesmo. Porque aquele grupo onde você se encontra, ele não está tendo as mesmas condições morais que você quer ter. Eu falei quer. Querer ter não é atender a do grupo que te cerca, a daqueles que te cercam. Que a moralidade de perguntas. Eles estão pensando em outra coisa. E não na evolução espiritual que de repente você está querendo ter. E você tem que saber lidar com eles usando a inteligência para viver aquilo que você deseja. Porque se você atender ao que eles desejam,
você está se deteriorando e você vai responder por isso. Vamos ouvir a palestra da Rose. A Rose está fazendo palestra ali. É o sim, sim, não, não. Oi? É o sim, sim, não, não. Ah, que beleza! Que coisa boa você trouxe. Sim, sim, não, não. O que passa disto é de procedência maligna. Ótimo a tua colocação. Aliás, isso está no meu Face. A minha carinha está lá justamente com isso. É isso. Entendeu, Valéria? Sim, sim, não, não. O que passa disto é de procedência maligna. Então, não, mas eu estou atendendo porque coitadinho. Coitadinho vai ser você também daqui a pouco. Aí você vai ver com o coitadinho. Pergunta a Jerônimo Mendonça o que acontece com o coitadinho. Conhece a história dele? Lembra do Jerônimo Mendonça? Sim, mas quem morreu? O coitadinho do Jerônimo Mendonça. Problema sério. E veja que o coitadinho dele foi por causa do quê? O que ele armazenou que lhe criou problemas? O que foi? Pensamentos negativos, pensamentos ruins, tóxicos. Sabe o que ele fez nesse momento? Bloqueou sua glândula. Sua glândula pineal. É isso. E continuou com aqueles pensamentos. E ele se intoxicou. E o problema dele era justamente o que ele comeu. Eu comi isso, está te passando mal. Problema sério, né? Então observa que quaisquer mal de ordem moral, de repente é pior do que uma gota de veneno material. É pior do que a picada da cobra sucuri. É matar a alma. Sucuri não tem veneno. Viu, Paredes? Ok? Paredes? Oi? Sucuri não tem veneno. Não é sucuri, então qual é? É cascavel. É a cascavel. Então, troca sucuri por cascavel. Pronto. A luz, em vez de partir de um único foco, joga sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Ok? O que estamos procurando fazer neste encontro é justamente abrir os olhos aos cegos. Eu tenho feito isso todo dia. Graças a Deus. Tudo bem, Rose? Rapaz, peguei o ônibus errado no voo só. Oi? Peguei o ônibus errado. É. Quando eu fui pegar o ônibus, eu vi claramente que era todo grande. Aí no meio do caminho, fez que a gente tivesse. Caramba. Ah, sim. Olha, a minha enfermeira me chamou a atenção. Eu já estava esquecendo aqui do meu pedido. Meu coração tem que cuidar dele. Preciso cuidar dessa ferramenta. Olha lá, a comida, olha lá. Olha lá. Ele está mais importante, ele está mais incomodado com medo que com... Aproveitar o intervalo da água. Tu está bebendo água, tu está bebendo vitamina. Eu já conheço tudo isso mais do que você pensa. Aí já vem para as conversas dele. Se você soubesse por onde eu tenho andado, vamos em frente aqui. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria. Sabemos disso. Aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar, antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. É isso aí.
Certo? Tudo que estávamos falando. Podemos ir em frente. Evangelho. O ir em frente é terrível. E quando termina, o que acontece? O que acontece quando termina? Acaba. Uns estão pensando, mas será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer? Como é que eu vou fazer? Será que isso está certo? Será que isso está errado? O problema é de cada um, não é meu. Faço-me entender? Estou me fazendo entender, Valéria? Sim, Você tem que me entender. Se você não me entender, porque é você que está mais tempo comigo. Mas eu entendo sim, assim. Eu sei que a gente tem que cumprir a verdade que é a lei divina. Não tem jeito. Perfeitamente. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Mas as pessoas fogem. Porque elas assumem a zona de conforto. Eu não posso desagradar fulano. Esse meu familiar é tão bonzinho. Eu não posso desagradar minha filha, minha mulher, meu irmão, meus filhos. E não é assim. Use a inteligência. Inteligência, gente. Inteligência. A inteligência, quando você a usa benignamente, você é bafejado pelos amigos espirituais. Faz-me entender. Quando você usa, no bom sentido, a inspiração dos amigos espirituais, eles te ajudam. Mas as pessoas esquecem que tem um guia espiritual. E não só um guia, amigos espirituais que ajudam. Elas desconhecem. E aí, é como fala o outro no ditado popular: nada, nada e morre na praia. Morre mesmo. E o que é morre na praia no nosso ambiente, na nossa conversa espiritual? Tem vaga? Tem vaga. É exílio. É exílio. Sabem o que acontecia? Sabem o que acontecia com aqueles que viviam no sistema capela e permaneceram no mundo de regeneração? O que acontece? Espera aí que eu tenho que escutar o diálogo deles ali. Senão está atrapalhando. A Valéria reclamou que não estava ouvindo bem. A gente fica com... A gente está elaborando. Eu me lembro bem. A gente está elaborando aqui uma pergunta bem profunda. Eu me lembro bem que eu estava na sala de aula, na faculdade. O professor estava dando a aula. Aí ele escutava um barulhinho e parava. Pois não, meu irmão, o que o senhor deseja? Falava assim mesmo. Pois não, o que o senhor deseja? Porque estava atrapalhando. Porque aquele que estava conversando na sala de aula, era o que ele falava, estava atrapalhando o outro e também não estava prestando atenção. Ele perdia e atrapalhava o outro também para perder. Me lembrei dele agora. Professor Osmar. Me lembrei dele. O que eu estava falando? O que eu estava falando? Eu me perdi. Você está vendo o que acontece? Eu me perdi. Eu estava falando alguma coisa que eu me perdi. O que eu estava falando? O que eu estava falando, hein? Lembra? Lembra? Pois é, nem eu me lembro. Você está vendo o que acontece? O que acontece com o outro? A coisa... Oi? Eu falo o que acontece com o outro. Não entendi. Acontece com o outro. Acontece o quê? Com o outro. Mas você também. Bom, terminou. Ok? Então, agora, como nós temos tempo, não é isso. Isso já passou. É isso aqui. Nós vamos entrar nesse estudo aqui. E vou avisar, vai ser mais contundente do que nós estávamos vendo, ok? Porque nós vamos estudar a emancipação da alma. A emancipação da alma. E nós vamos penetrar de forma bem profunda
em todo o processo reencarnatório. E todo o processo reencarnatório diz respeito à estranha moral. Estou me fazendo entender? Faz sentido. A Ingrid captou logo, ela faz sentido. Ela captou. Livro 2, capítulo 18, capítulo 8, a emancipação da alma. Análise à luz do século XXI das questões 400 a 455. Ok? Livro dos Espíritos. Essa solicitação nos foi trazida pela nossa irmã Rose. Quando eu peço para vocês trazerem a solicitação, vocês estão sendo bafejados pelos amigos espirituais, sabiam? Não é à toa, não. A coisa não acontece assim, não. Todos nós aqui somos envolvidos por eles. E dependendo do nosso comportamento, nós recebemos mais bálsamos ou menos bálsamos. Emancipação da alma. Vamos entrar. Esses são os temas que vamos ver. Isso aqui calha bem com a... Hein, Valéria? Calha bem com a nossa irmã Graça, né? São sonhos, né? Visitas espíritas entre pessoas vivas. Transmissão oculta do pensamento. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Sonambulismo. Êxtase. Eu era sonâmbula. Nós vamos passar por todos esses temas. Quando Ok? eu era adolescente, eu era sonâmbula. Viu? Cara. Tá tudo ficando bem com a Graça. Ai, que eu estou ficando rouco. Então vamos em frente. Segunda vista. Ainda tem a segunda vista. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Nós vamos passar por todos esses temas, nessas perguntas que vamos analisar. Ok? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo. Você está de bom grado no seu invólucro corpóreo? Mais ou menos. Mais ou menos. E você, Denise? Você está de bom grado no seu invólucro corpóreo? Ela está vendo o livro. Mais ou menos também. Ela está se adiantando, mas não está prestando atenção, então não adianta nada. Porque ela não vê bem uma coisa nem bem outra. Sabia disso? Pois é. Em certo momento, vou falar isso aqui. Em certo momento, para uma pessoa que aqui está dentro desta sala, eu disse, eu tenho um livro do Daniel Burman, intitulado Foco. Vou trazer para você, porque você precisa ter foco. Porque sem foco você não aprende bem. É verdade. Eu tenho certeza disto. Eu tenho esse livro. Mas essa pessoa não se interessou muito. Eu não sei se ela hoje já está com foco melhor. Não sei. Sempre que você quiser prestar atenção a uma coisa, você presta atenção nela. Porque se você quiser prestar atenção em duas coisas, você não vai conseguir. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu não tenho a menor dúvida. Quando você entra numa reunião pública e você vê as pessoas cochichando uma com a outra, não estão prestando atenção a nada do que está acontecendo. Elas estão mais interessadas no que elas estão falando e não prestam atenção a nada. Sai no final da reunião, inclusive não tão bem bafejada pelos amigos espirituais, porque a sintonia dela era outra. Uma coisa muito séria. As pessoas não estão levando em consideração esses princípios. Energia é coisa muito séria. Muito séria. Mas séria mesmo. Tem alguma palavra mais séria do que seriedade? Se tiver, coloque-a. Você está de bom grado no teu corpo aí? Como é que você está? Tem graça? Está bem? Tá?
A gente tem que estar sempre agradecido, né, pela oportunidade de estar E aqui. você, Rosa, você está de bom grado no seu invólucro corpóreo? Hã? Tô, senhor. Tá? Então, mas o importante é que Tô... a gente não deve nos apegar à matéria, porque a vida verdadeira é do Espírito. Não, eu perguntei se você está de bom grado aí no teu corpo aí. Eu estou tranquila. Mas de vez em quando tem que sair um pouco desse corpo. Preste atenção na resposta. A resposta dos amigos espirituais. É como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. Deu para entender? Deu para entender? Eu te falei, de vez em quando ele dá uma saída. É? De vez em quando ele dá uma saída do corpo. Bom. Eu vou te contar a história da saída do corpo. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Deu para entender? Você não percebe, né? Sabe por que você não percebe? Sabe por que você não percebe? Sabe por que muita gente não percebe? Porque ela está bem influenciada pela materialidade. Peguei, né? Por exemplo, essas pessoas que vivem querendo assambarcar dinheiro, assambarcar carros novos, querer uma opção de carro, colecionar isso, colecionar... Eles não percebem. Eles estão presos e não percebem. Você já reparou que quando você sonha, a gente fala sonho, você já reparou que no plano do sonho você faz coisas completamente diferentes daquelas quando você está no estado de vigília? Já reparou? Você encontra pessoas que você não conhece, que você nunca viu? Já reparou? E faz coisas que nessa existência a gente não faz. Oi? A gente faz coisas que eu mesmo já dirigi sonhando. Dirigi um Opala na Itália. Mas isso tem outro detalhe, não é bem assim não. Quando a gente entrar lá, você vai ver como está aqui. Chega aí. Chega aí. Você vai compreender os seus sonhos melhor. Melhor. Então, o espírito encarnado, na realidade, a alma está aprisionada. E é uma responsabilidade. Por que é uma responsabilidade? Porque você fez um processo reencarnatório. E é um compromisso. Você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso. O compromisso da evolução. O primeiro compromisso que você assume num processo reencarnatório é com você mesmo, de evoluir. Por quê? Por quê? Você fez um fato do espírito, se comprometendo em resolver aquelas questões do fato do espírito para aquela existência. Ok? Então, o primeiro propósito é a sua evolução, o seu compromisso, o seu dever, diante do fato do espírito que você aceitou naquele processo reencarnatório. No seu processo reencarnatório individual. Isso não quer dizer que no processo reencarnatório padrão, a alma também não tenha, o espírito também não tenha um compromisso com o que deve fazer. Mas para nós, que de repente, certamente fizemos um processo reencarnatório individual, você assumiu com você mesmo o processo para evoluir. E a seguir, o dever que também você assumiu
para com aqueles que vão estar ao teu lado. Aí é que tem um problema sério quando a gente fala da materialidade. Porque você também assumiu um compromisso para com aqueles que estão ao teu lado. A partir do momento que você assumiu um compromisso com você da evolução, você também assumiu receber a tua esposa, o teu esposo, o teu filho e ajudá-los no seu processo evolutivo. E agora? Como é que você hoje se dedica à materialidade? Como é que você hoje não usa a tua inteligência? Perceberam? 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 Aí é que está o grande detalhe. Então, o desejo de ver-se livre, você traz consigo. Porque o cumprimento maior para ver-se livre é desses princípios que você assumiu. Então você reencarnou e sabia que iria ficar aprisionado a um corpo material. Você sabia, porque você passou por um processo reencarnatório. Isso não pode te trazer angústias ou mágoas, ou sofrimento, porque por estar encarnado, minha vida é um horror, estou cheio de problema, como a gente vê muito por aí, é tanta dificuldade. Faço-me entender? Você sabia. Oi? Eu posso contar um sonho que eu tive essa noite? Oi? Posso contar um sonho que eu tive essa noite? Daqui a pouquinho. Tá. Senão perco o fio da meada aqui. Percebeu? Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Conta o sonho. Rapidinho. Foi o seguinte, eu sonhei que tinha ido para os Estados Unidos e nessa casa que eu fui, tinha 4 quartos. E esses quartos eram habitados por 4 famílias. Então, resumindo a história. Aí uma das pessoas que estava nesse ambiente gravava uma mensagem, eu gravei uma mensagem para o Trump, dos Estados Unidos. Eu estava com o capuz azul, porque estava muito frio, resumindo. Aí eu falei assim no vídeo, falei assim, Trump, pare com essa guerra, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos santos anjos de Cristo. Você pare com essa guerra, essas bombas não vão te prejudicar. Você vai morrer com essas bombas que você deitou nas pessoas. Em nome de Deus, pare com isso. Aí, resumindo, aí na casa que a gente estava, e eu fazia essa mensagem chorando e clamando para que ele parasse com essa guerra. Aí na casa que nós estávamos, aí passou um avião, mas graças a Deus não detonou ninguém ali, passou. Todo mundo se uniu em oração para não ser atingido por essas bombas, entendeu? Aí todo mundo pensa, qual é a reação do Trump? Você não vai ter medo dele não, porque eu não tenho medo porque estou protegida. E acabou. Você vai entender melhor o que são os sonhos, ok? Você vai entender melhor quando a gente for avançando nas perguntas e analisando cada uma. Você vai entender melhor o que você sonhou, o que a Graça sonha, ela vai entender melhor. Todos nós vamos entender melhor, né? Porque nem sempre o que passa no sonho, como a gente calcula, aconteceu realmente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. A alma vai trabalhar. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Um detalhe, mas ele sempre sofre a influência do corpo. Ok?
ele se separa do corpo, mas a ligação fluídica permanece. Tanto é que se a Ingrid estiver dormindo, eu chego lá dentro, me descrovo, rapidinho ela acorda. Não tem como. Se a Valéria está dormindo, dá uma tronitada na moleira, ela acorda rapidinho. Não tem como. Porque a ligação é instantânea. É mais rápida que a velocidade da luz. Ele não perde a ligação, a alma não perde a ligação com o corpo, o espírito não perde. Por que eu falei a alma e depois falei o espírito? Por quê? O que é o espírito? O espírito depois que desencarna. O que é o espírito? O que é espírito? A alma Encarnada. Espera aí, não. é a alma com o perispírito. Perfeitamente, justamente isso. Justamente isso. Espírito é a alma e o perispírito junto. Alma e perispírito formam espírito. E é preciso a gente ter essa noção para poder bem entender, como fala Kardec, determinadas situações. Então, essa ligação com o corpo, do corpo físico com o perispiritual, ela se mantém, ela não se perde em momento algum. E esse comando todo pertence à alma. Ok? Então, você quando está no estado do sono, você tem relação com uma série de espíritos. E muitas vezes o teu comportamento é bem diferente do comportamento de quando você está no estado de emancipação, acordado, na tua vida, na existência. É bem diferente. Você às vezes se surpreende. Como eu me surpreendi uma vez só. Estou doido que aconteça de novo, mas não acontece. Eu estava em um lugar, eu fui a um lugar, eu não me lembro qual, não sei aonde, não sei como, mas era um lugar que eu me sentia tão bem, tão em paz, que quando eu voltei ao corpo, Quero voltar. eu senti, eu digo, quero voltar, mas não dava para voltar, eu tinha compromisso de estar encarnado, então não tinha como. Mas era um lugar tão maravilhoso, era um lugar de paz. Eu não sei nem como é que eu fui lá. Eu não sei como eu fui lá. Alguém me levou lá. Deve ter trabalhado, ou aprendeu alguma coisa. Alguém me levou lá. Então, deu para sentir como a gente ainda trabalha em uma carga muito pesada, em uma carga muito inferior, em uma carga de fluidos, de energia, ainda muito contaminadas de impurezas. Deu para sentir isso. É um diagnóstico que eu fiz, porque nesse lugar certamente não tem essa carga fluídica. Mas era uma coisa de paz, uma coisa sensacional. Vamos em frente. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, sabem que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Deu para entender? Deu para entender? O corpo material bloqueia muitas das nossas compreensões. Visão, de audição, de entendimento, o corpo material bloqueia.
muitas das nossas sensibilidades, digamos assim. Quando você está fora do corpo, você tem maiores sensibilidades. Diga. Nesse caso, desse sonho, você sai do sonho, você foi um lugar espetacular, maravilhoso de paz e voltou. Seria então o meado da aula nossa de hoje, se pudesse ver os dois lados. É esse? É esse. Quando eu falei dos dois lados. Os dois lados, se pudesse ver os dois lados, eu já vivi isso. Também, você pode levar para esse caminho, mas quando eu falei dos dois lados, eu falei do que é a Terra hoje e do que ela será amanhã. Perfeito. Entende? Se você pudesse ver a Terra hoje no estado em que ela se encontra, e quando ela estiver no estado de regeneração, você ficaria admiradíssimo. E aqui, assim, já está desse jeito. É o que fala na Gênesis. Entende? Mas você pode, por analogia, levar para esse caminho que você está dizendo, encarnado e desencarnado. Desencarnado, a tua visão é muito maior, a tua sensibilidade é bem maior fora do corpo, ok? Quando você toma novamente o teu corpo, por isso que muitas pessoas sonham, e aí vão contar o sonho, mas completamente deturpado. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo que aconteceu. Eu costumo dizer, né? Você está lá no plano espiritual e de repente alguém acendeu um palito de fósforo, por exemplo. Né? Aí quando você volta, rapaz, mas estava um incêndio tão grande, queimando tudo. Deu para entender? É completamente diferente. Você não traz na realidade aquilo que aconteceu quando você estava no plano espiritual. E nem todo sonho é sonho ou é realização que você procedeu no plano espiritual. Nem sempre é realização. Entra o domínio do inconsciente, de algumas coisas que você viveu, de perspectivas que você tem, e você traz como se fosse um sonho que você tivesse vivido aquilo, contando para alguém, e não é. Tem muitas interferências do plano espiritual que você vive, do plano material que você vive. Muitas interferências. Né? E você muitas vezes toma como sonho, como se você estivesse realizando aquilo, e nada aconteceu. Parei, onde eu parei? Cadê? Vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Pelos sonhos, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Percebeu? Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Você pode, no plano espiritual, durante o sono, encontrar pessoas com as quais você vive no plano material ou não. Mas, por exemplo, você pode encontrar no sonho, no teu sonho, no estado de emancipação, com um vizinho, encontra com ele no plano espiritual, com um amigo, como também pode encontrar com espíritos que já estão desencarnados e de outras existências que vocês já se conhecem. Você, por exemplo, é hipotético, vou criar um caso. Você viveu no ano de 1652, ok? Você tinha lá uma existência e você criou amizades ali. E de repente você sonha hoje e você encontra com aquele espírito que viveu contigo naquele ano. É uma amizade que você tem e vocês se reconhecem. E vocês se reconhecem. E você vai lidar com ele no plano espiritual. E ele pode estar encarnado, de repente ele pode estar encarnado no momento na China. Percebeu?
Vocês eram amigos em 1652. Ele reencarnou hoje, está na China. Você está no Brasil. Mas vocês podem se encontrar no plano espiritual. E vocês se reconhecem, um ou outro. O que traz o reconhecimento no plano espiritual são as energias que nós emitimos, as cargas magnéticas que nós transferimos. Mas isso pode se dar com afetos e desafetos, sim? Ah, sim. Mas você vai se encontrar com desafeto, por acaso? Não. Mas ele pode te perseguir. Ele pode te perseguir. Sim. Pode ter uma perseguição. É por isso que muita gente, quando acorda, diz: e eu estava correndo, fugindo, não sei da onde. A Valéria ela está rindo, a Valéria deve ter fugido lá, no plano espiritual, ela falou: deixa eu voltar no meu corpo, quero acordar. Enfrentar um dinossauro com as garras, com o revólver. Aí, tá vendo? Ela já fez alguma besteira lá que perseguem ela com faca e revólver no plano espiritual. Coisa séria. O sonho muito está trabalhando ainda. Mas é engraçado, não fico cansada. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Percebeu? Enganas-te. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Percebeu? Percebeu? Então, muitas vezes, o ser acorda, entra no estado de: olha, eu estive num lugar assim, assim. Tem nada disso, não tem lugar nenhum. Está ali. Engana-te, quase sempre a lembrança dos lugares e das coisas que vistes. Lembrança. Simplesmente uma lembrança no estado de vigília, de emancipação que você teve. E você está achando que viveu aquilo. E não é. Vejam, reparem, percebam como estar encarnado é bem diferente de estar desencarnado. Percebam como a ferramenta que nós trabalhamos na existência corpórea interfere sensivelmente em nós, alma. Percebe? Percebe a limitação que temos. Estamos aprisionados. Por isso falou lá no início. Nós estamos aprisionados. Aprisionados não é só porque você está preso no corpo, não. É que você não consegue todas as sensibilidades possíveis que você tem, alma. Elas são bloqueadas por necessidades que temos. A começar que a gente estuda o esquecimento do passado. A começar por aí. O esquecimento do passado é um esquecimento momentâneo. Você não esquece o seu passado. É momentâneo. É como se você tivesse tomado alguma coisa, levado uma injeção para não se lembrar mais daquilo no momento. Então perceba que você estando no estado de vigília, como estamos agora, e estando você no estado de emancipação, é bem diferente. Você aqui está aprisionado. Aprisionado não só no sentido de estar preso a este corpo material, como também nas tuas sensibilidades. Elas não são as mesmas quando você está fora do corpo. Então você está preso. É a falta de liberdade que nós vimos lá no início, na primeira pergunta. Então, daí você começa a perceber que aquilo que se passa contigo no plano espiritual, quando você entra no corpo, opa, é diferente. Não assuma como se tivesse realmente acontecido aquilo.
Por isso, Emmanuel nos recomenda, quando você acordar, esquece, cuida dos teus problemas agora, o que você tem que fazer aqui. Esquece o que se passou no plano espiritual, meu sonho foi assim, não lembra, esquece. Cuida do agora, para você não ficar atormentado com o que se passou quando você estava no estado de vigília, porque não vai te levar a lugar nenhum. Porque quando tem que te levar a lugar algum, você recorda perfeitamente de todos os detalhes e aquilo fica vivo em você. Essa é a realidade dos fatos. Isso é muito, muito difícil, mas acontece. É muito difícil, mas acontece. Ok? Bom, chegamos na nossa hora. Então nós vamos parar aqui na 402. Voltamos a ela no próximo encontro. Ok? No próximo encontro. E para quem chegou depois, como a dona Rose, ouça o vídeo no início, do que falamos no início. São recomendações vindo de lá. E que eu sou chamado sempre a atenção durante a semana. Eu falei alguma coisa, desculpa, vou tomar uns minutinhos aqui. Eu estava conversando com a Ingrid, quando a Ingrid chegou, porque o primeiro que chega, eu começo a conversar. E nós estávamos falando da nossa preocupação com vocês que aqui estão. Nós estávamos falando dessa preocupação. Porque é preciso cada um ter mais atenção para consigo mesmo. Não adianta participar dos encontros se não há o regramento para consigo. Falávamos com o Ingrid a respeito disso. Né? Para depois não acontecer, como a gente vê no livro ali, a Terra e o Céu, ou qualquer um outro ali, o Céu e o Inferno, ou qualquer um outro livro da espiritualidade, desses romances que existem por aí, não adianta depois reclamar. A coisa é muito séria. E acontece. Não pensem que não acontece, não. Que acontece. Acontece. Ou você se liberta, ou permanece no mesmo estágio. Cada um resolva-se. Esse é um detalhe. E isso me traz uma certa preocupação com nós aqui. Estava conversando assim com o Ingrid. Não vou citar nomes porque não devo fazê-lo. Mas se alguém se sentir ferido, pode conversar comigo pessoalmente, não tem problema não. A gente abre o verbo. Eu quero entregar um negócio. Me lembra que eu tenho que te entregar um negócio. Ok? Bom, vamos terminar o nosso encontro. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esses momentos, aos amigos espirituais que nos ajudam e nos cercam. A imagem de Jesus está na mente de cada um de nós. Estão vendo Jesus? Então conversem com Jesus. Mestre, muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos chegam, pelo Evangelho que nos legaste. Muito obrigado, Jesus, pela doutrina espírita que estamos estudando. Muito obrigado. E agradecemos também a esses amigos espirituais que nos abraçam, que nos rodeiam, não só neste momento, mas em todos os momentos da existência. Muito obrigado, queridos irmãos, pelo amparo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.